E aí galera do Me Salva. Bom, na última aula aí a gente equacionou na forma de taxas de variação algumas leis da física para um sistema. E agora o que a gente quer fazer é relacionar esses nossos resultados com o volume de controle. Então eu tenho aqui o meu volume de controle em azul, no instante t0, e o que eu vou fazer é tingir toda a matéria que estiver passando pelo meu volume de controle naquele instante com o corante verde. Então, eu tenho de novo aqui meu volume de controle no instante t0 mais o intervalo de tempo. E essa matéria que eu tingi aqui, ela se deslocou um pouco aqui já, nesse intervalo de tempo. Ela acabou se deslocando. Mas aquelas leis que a gente viu na última aula, elas continuam se aplicando para esse sistema aqui, que, por exemplo, manteve a sua massa constante. Agora, a gente consegue ver aqui que a gente ficou com três regiões diferentes. A gente tem aqui a região 1, que é o que sobrou lá do volume de controle. Eu tenho a região 2, que eu vou circular aqui para ver melhor, que é a parcela do sistema que continua no volume de controle. E eu tenho finalmente então a região 3, que é a parcela que saiu fora do volume de controle. Então, como é que a gente vai relacionar isso aqui? Vamos usar nossos princípios matemáticos e dizer que a derivada de qualquer propriedade do sistema em relação ao tempo, ela vai ser o limite, quando esse intervalo de tempo vai a zero, da propriedade no instante t0 mais ΔT, menos a propriedade no instante t0, né? Aquilo que a gente já conhece lá, cálculo 1. Estamos careca de saber disso aqui. Só que não me interessa olhar desse jeito, eu quero olhar relacionando isso aqui com o meu volume de controle. Então, eu posso ver que no instante t0 mais ΔT, o meu sistema são as áreas 2 e 3. Eu também posso chamar isso aqui como sendo o volume de controle menos a área 1 mais a área 3. E a situação das propriedades no instante inicial vai ser exatamente as propriedades do volume de controle. Então, o que a gente vai ficar é com o seguinte. Nós temos nosso limite aqui escrito da seguinte maneira agora. Aquilo que eu falei, propriedades do volume de controle menos propriedades da área 1 mais da área 3 menos a propriedade do volume de controle no instante t0. Mas como a gente também sabe que a soma dos limites é igual ao limite da soma, eu posso quebrar aqui essa minha equação de uma maneira que me é mais conveniente, que é a seguinte. Eu vou ter aí a primeira parte, que é unindo esse termo aqui com esse termo de cá. Então eu vou chamar de n já, tá, galera? Mas sabem que esse n aqui é qualquer propriedade daquelas que a gente discutiu. Então, o n do volume de controle no instante t0 mais ΔT, menos o n do volume de controle no instante t0 sobre esse intervalo ΔT. Isso aqui é bem fácil de a gente calcular o resultado, né? Porque a gente sabe que isso aqui, só vou fazer a nossa flechinha aqui, ó. Isso aqui é a nossa igualdade para tudo isso aqui agora. A gente sabe que isso aqui em verde é a derivada em relação ao tempo de n, né? Do volume de controle. Só que a gente viu que a gente pode escrever isso aqui de outra maneira. A gente pode escrever isso aqui como sendo a derivada parcial em relação ao tempo da integral do volume de controle da minha propriedade intensiva eta vezes aí a massa específica e o diferencial de volume. Então, eu já tenho aqui meu primeiro termo escrito de uma maneira agradável para os nossos objetivos, né? Aqui, ó, volume de controle, diferencial de volume, massa específica e minha propriedade intensiva. Agora, vamos ter que trabalhar com esses limites aqui. Para quem quiser ir atrás da dedução matemática disso aqui, por favor, procurem lá deduções matemáticas sobre o teorema de transporte de Reynolds. Só que isso não é exatamente o meu foco aqui, então eu vou mais que apresentar esses resultados para vocês. Mas antes de apresentar esses resultados desses limites, eu vou lembrar o seguinte aqui. Quando eu tenho uma superfície S, que tem o seu vetor
área dA apontando normal aqui a superfície, e eu tenho aí um escoamento com velocidade, um vetor velocidade nesse sentido aqui, fazendo um ângulo alfa com o vetor área. O meu produto escalar entre o dA e V vai ser igual aí V dA vezes o cosseno desse ângulo alfa aí. E quando eu tenho aí então uma superfície com diferencial de área para cá, e eu pego um escoamento com a velocidade no mesmo sentido, paralelo a esse vetor área, o que eu tenho aqui do produto vetorial V dA é exatamente V dA. Agora, se eu tenho a velocidade do escoamento no sentido paralelo, mas contrário ao vetor unitário de área, eu vou ter agora, então, esse meu produto escalar como sendo menos V dA. Então, agora, vou apresentar aqui para vocês esse resultado, que é o seguinte. Eu vou ter lá o meu primeiro limite como sendo menos a integral da superfície 1 de eta, massa específica, e o produto escalar da velocidade e a área. Mesma coisa da superfície 3, mas com sinal positivo. Por que eu tenho esse sinal negativo aqui? Bom, é porque lá na minha área 1, essa aqui é a minha superfície 1, eu tenho o vetor unitário apontando para um lado e o escoamento apontando para o outro. E como eu estou medindo aqui uma quantidade de matéria, eu tenho que botar esse sinal negativo aqui para cancelar, e porque eu não posso ter matéria negativa aqui na minha área 1, né? Isso é uma loucura da nossa parte, dizer uma coisa dessa. Então, com esse resultado, eu tenho agora que a taxa de variação de uma propriedade do sistema, que faltou propriedade do sistema, ela é igual aí a derivada parcial em relação ao tempo do volume de controle, mais essas duas integrais da minha superfície 1 e 3. Só que, lembra lá no volume de controle que a gente tinha a superfície de controle? Então, nesse caso aqui, as superfícies de controle, elas vão ser exatamente a superfície 1 e 2. Então, eu vou unir aqui esses dois termos em uma integral só. Nós vamos ficar com o seguinte, que a derivada de qualquer propriedade do sistema em relação ao tempo, ela vai ser igual aí a derivada parcial em relação ao tempo dessa minha primeira integral, mais a minha integral em relação à superfície de controle da minha propriedade intensiva eta, vezes a massa específica, e o produto escalar da velocidade e da área. Então, vamos entender o que a gente fez aqui, galera. É o seguinte, eu tenho lá o meu volume de controle, e o meu sistema, ele vai ser tudo aquilo que estiver passando pelo volume de controle no tempo que eu estou analisando. E o meu primeiro termo aqui, esse meu primeiro termo, o que ele está fazendo é nos dizendo a taxa de variação dessa propriedade no volume de controle. Isso aqui, essa integral aqui, é a quantidade dessa propriedade que tem aqui no volume de controle no tempo analisado. Agora, essa nossa segunda integral aqui, o que ela nos diz é o quanto dessa propriedade n está saindo da superfície de controle. Como assim? Por exemplo, se eu tenho que o meu eta aqui é igual a 1, e a minha integral da superfície de controle é ρ v dA, o que eu tenho aqui é o fluxo líquido de massa para fora do meu volume de controle. Então é isso aí, galera. Esses aí são alguns conceitos importantes para a gente. Muito obrigado pela atenção. Vamos fazer alguns exercícios aí sobre esse assunto nas próximas aulas. E até a próxima.